ES News Especial. Oferecimento Sandra Silveira Hair Institute. O ES News Especial está começando e você vai ver em destaque: Vila Velha cedia Campeonato Sudeste de Ginástica Rítmica. Justiça determina redução no valor do pedágio da terceira ponte durante auditoria no contrato. 27ª CAPES movimenta o setor supermercadista no estado. 55 sindicatos aderem à greve geral no estado e paralisam a Grande Vitória. Por falta de quórum, votação do fim do pedágio não acontece na Assembleia Legislativa. Acampamento é montado na frente do Palácio Anchieta contra concurso da PM, feito há 17 anos. Agora, no ES News Especial. Vila Velha está sendo sede do primeiro torneio Região Sudeste de Ginástica Rítmica. O evento, que acontece aqui no ginásio do Tartarugão, começou na última quarta-feira e vai até o próximo domingo, dia 14. O Espírito Santo é considerado um dos maiores polos da ginástica rítmica do Brasil. Na Confederação Brasileira de Ginástica, 3 atletas são de berço capixaba. Tudo que nós precisamos é massificar o esporte. E dessa forma que nós estamos fazendo um torneio, onde nós já temos aqui dentro do Tartarugão um projeto social que já atende a mais de 200 crianças e tem mais de 190 na fila. Então trazer esse evento para aqui, para esse ginásio, eu acho que foi assim, tudo de bom que eu posso oferecer enquanto presidente de federação ao nosso estado e ao nosso município de Vila Velha. É uma oportunidade para ginastas daqui do estado poderem ter a oportunidade de poder competir aqui e poder demonstrar o seu talento, sem ter nenhum problema com problema financeiro, que muitas vezes isso acontece, infelizmente. Na competição, além de atletas capixabas, cariocas, mineiras e paulistas também participam. Sem limites de idade para começar a prática, a ginástica rítmica atrai de jovens a crianças, que com charme, beleza e técnicas encantam todos os olhares. Viviane, 7 anos, é de São Paulo. Você fez tudo aquilo, como é que você conseguiu fazer tudo aquilo sozinha? Muito esforço, muito treino. Um evento desse motiva a criança a estar praticando essa modalidade, que, ao meu ver, é uma das modalidades principais de inclusão social, né? Então a gente tem uma lista de espera muito grande, que a gente vai, a partir desse evento, já ampliar esse atendimento, e espero que a partir já, vamos fazer mais 2 eventos dessa grandeza, poder ampliar isso para dentro dos bairros também, dentro das comunidades. Manhã de quinta-feira, dia 11 de junho, e o Espírito Santo para protestar. Nesse momento, nós estamos descendo a terceira ponte rumo ao pedágio. O protesto, convocado pelas centrais sindicais do Espírito Santo, deixou 700 mil capixabas sem ônibus, terminais rodoviários esvaziados, unidades de saúde sem consultas. Durante todo o dia, o atendimento médico ficou restrito às áreas de urgência e emergência, e mais de 90% do comércio fechado. Cerca de 6 mil pessoas participaram de passeatas vindas de Serra e de Vila Velha, agregadas ao movimento na capital, e se concentraram em frente à Assembleia Legislativa, que segue ocupada por militantes contra a cobrança do pedágio da terceira ponte. A greve geral foi convocada por centrais sindicais em todo o país. Todos os 55 sindicatos aderiram à paralisação, além de 14 associações. A nossa grande luta é para que os patrões entendam que a equiparação salarial é fundamental para toda a classe dos professores das escolas particulares no estado do Espírito Santo. Por uma mobilidade urbana no Espírito Santo, com o fim do pedágio, revisão do contrato da Rodossol e pelo fim da corrupção. Nós queremos que o Espírito Santo transborde de democracia e que nós estamos, a sociedade civil, resistindo e lutando por um país melhor e por um Espírito Santo melhor. Defendendo os interesses da população, com ética, moral e respeito à saúde e à segurança. E também queremos a luta pelo piso da categoria dos advogados. A gente precisa que os políticos olhem mais para a odontologia e pensem que a odontologia faz parte da saúde
coletiva. A gente precisa ter esse reconhecimento maior pelos governantes. Cartazes foram estendidos e vias e pontes foram interditadas por manifestantes com o objetivo de parar a cidade. A terceira ponte foi bloqueada para os veículos e durante a tarde ficou parecida com uma rua de lazer. Dentro da Assembleia Legislativa, desde o último dia 2 de julho, manifestantes ainda ocupam a sala de auditório. Uma liminar que ordenava a reintegração de posse e consequente saída dos ocupantes foi negada pela Justiça. A intenção dos manifestantes é permanecer no local até a votação do decreto que pede a suspensão do pedágio da terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha. E agora o que nós temos que fazer é estar tomando algumas iniciativas para que essa desocupação seja pacífica, para que não haja transtorno, para que não haja um massacre diante de jovens que estão lá dentro, realmente estão na casa do povo, mas estabeleceu-se uma situação de que é preciso também trazer a tranquilidade. Nós não concordamos com isso porque o movimento social não deve ser tratado com violência, né, muito menos com polícia. É preciso ter o diálogo, se não foi possível o diálogo até às 11 horas, como a gente previa nesse dia de hoje, é preciso continuar o diálogo. A Justiça do Espírito Santo determinou na terça-feira a redução do valor do pedágio da terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha. De acordo com o governo estadual, foi acatado o pedido de liminar proposto pelo Ministério Público e o valor cobrado vai passar a ser apenas para a manutenção da ponte. Assim que eu soube da decisão, eu determinei a ARCE que possa começar a fazer o cálculo da tarifa que inclua só a manutenção. Decisão judicial, uma decisão que tem que ser cumprida, e é uma das formas, como eu disse, que pode alterar contrato. Portanto, estamos executando já. Na tarde desta sexta-feira foi anunciado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, a ARCE, o novo valor da tarifa, que agora será de 80 centavos para carros e 40 centavos para motos. A economia para o motorista que trafega pela ponte será de R$ 1,10. O novo valor será cobrado durante o período de realização de auditoria do contrato com a Rodosol, previsto para durar 90 dias. O novo preço do pedágio, entretanto, não deve ser cobrado imediatamente. A concessionária Rodosol, que opera o sistema de cobrança, admite que precisa de um prazo para conseguir adequar o sistema. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Teodorico Ferraço, suspendeu as atividades na casa na manhã da última quarta-feira, após o impasse durante a sessão que votaria o cancelamento do pedágio da terceira ponte. Ferraço declarou que a votação do decreto vai acontecer somente na próxima segunda-feira. A sessão da última quarta-feira foi interrompida por volta das 10 horas da manhã para que a deputada Solange Lube pudesse se reunir com os manifestantes que ocupam as dependências da Assembleia. O número de deputados estaduais na sessão de quarta-feira para a votação do projeto de decreto legislativo que prevê a suspensão da cobrança do pedágio da terceira ponte foi insuficiente na sede do Legislativo Estadual. Por causa da falta de quórum, a sessão não transcorreu normalmente. Dos 30 deputados que compõem o Legislativo, apenas 13 compareceram à sessão. Doutor Hércules, Cláudio Vereza, Genivaldo Lievori, Gilcinho Lopes, Euclério Sampaio, Janete de Sá, José Esmeraldo, Roberto Carlos, Rodrigo Coelho, Solange Lube, Lúcia Dornelas e Marcos Mansur, além do presidente da Assembleia Legislativa, Teodorico Ferraço. O deputado Hércules Silveira criticou os colegas que não compareceram por conta da ocupação dos manifestantes. É lamentável que alguns deputados não tenham comparecido e por isso os trabalhos da Assembleia estão bloqueados, estão parados e tem muita matéria importante, inclusive da área de saúde, da área de combate à droga, e essa falta de quórum tem deixado a Assembleia sem decidir esses projetos. Isso tem dado prejuízo não só para a Assembleia, mas para o Estado também. Então eu lamento e faço um apelo para que meus colegas retornem ao plenário no sentido de apreciar essas matérias tão importantes para o Estado. Imagina você, fogão, geladeira, uma casa a céu aberto. Um acampamento foi montado aqui, em frente ao Palácio Anchieta, onde 174 pessoas que passaram no concurso de soldados da PM no ano de 1996 ainda não foram chamados para exercer os seus cargos.
A questão deve-se a falhas que teriam sido cometidas no edital do concurso público, feito por 12 mil candidatos. Na época, o Estado publicou um decreto suspendendo o direito de ingresso na academia. Eles entraram na Justiça e aguardam uma decisão. Nossa reivindicação é que o governador atenda esse pleito nosso, que ele faça por valer direito o decreto que foi feito no passado e abra uma tutela no decreto e coloque o pessoal remanescente que ficou dessa turma para trás e faça valer nosso direito em relação à isonomia, pois existem pessoas que já estão lá dentro hoje e nós fomos preteridos desse decreto. As barracas foram montadas na Praça João Clímaco. O ato pacífico pede a nomeação imediata dos candidatos que já passaram pelo curso de formação de soldados. Sem previsão de saída, os manifestantes demonstram a insatisfação por terem esperado mais de 17 anos por uma resposta. O processo da Polícia Militar está sob júdice. Não somos contra o governo, não somos contra nenhuma atitude, só que a gente precisa dele, que ele infelizmente tem a caneta na mão e ele pode fazer isso pela gente. Então nós vamos permanecer acampados aqui 24 horas, não tem tempo determinado até que saia a nossa nomeação. Fora isso, ficaremos aqui até sensibilizar o governador que ele faça esse pleito para a gente. Isso tem que ver com a Procuradoria-Geral do Estado. Certamente, de 17 anos para cá, já deve ter um parecer, ou da Procuradoria, ou a Procuradoria esperando a decisão da Justiça. Assim, se está na Justiça, precisa cobrar uma decisão da Justiça. Tá certo? Aqui a gente só pode fazer aquilo que é legal. A seguir no S-News Especial, 27ª CAPES movimenta o setor supermercadista no estado. Dando sequência à nossa série de entrevistas com o secretário de Estado, o S-News recebe hoje o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Helder Salomão. Secretário, seja bem-vindo ao S-News. Eu já quero começar falando sobre alguns temas polêmicos, como, por exemplo, o direito dos homossexuais, direito das mulheres, trabalho infantil. Como que esses temas e outros mais geram dentro da secretaria? Olha, nossa secretaria, né, é uma secretaria que trata da assistência social e direitos humanos. Então, para mim, é uma alegria poder falar sobre esses dois temas e dizer que nós temos que trabalhar com a perspectiva de uma sociedade cada vez mais tolerante e que prime pelo respeito às pessoas. E na secretaria nós temos várias ações, né, que atuam no sentido de melhorar o atendimento às famílias e também trabalhar pela garantia dos direitos das pessoas e lutar contra todo tipo de preconceito. Bacana. Um outro assunto muito interessante é uma pesquisa feita pelo IBGE, que saiu em maio agora passado, apontam cerca de 64 mil crianças e adolescentes com idade variando de 10 a 17 anos que já exerceram algum tipo de trabalho. Ou seja, o trabalho infantil ele vem crescendo. O que a Secretaria tem feito para poder combater esses números? Olha, o governo do Estado do Espírito Santo tem atuado muito em parceria com os municípios e com o governo federal. Hoje nós temos o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, estruturado nas cidades capixabas. O Estado, junto com o governo federal, cofinancia, ajuda os municípios no custeio e na organização desse trabalho. É um desafio, porque não basta apenas a ação do Estado. É preciso que a ação do Estado, né, tenha eco nas famílias. As famílias precisam entender que lugar de criança é na escola, né? E o trabalho infantil, muitas vezes, rouba dessas crianças e adolescentes a infância tão importante para a sua formação intelectual, psicológica, moral, social e religiosa. E eu creio, né, que com o trabalho e com o apoio que nós estamos dando aos municípios, nós haveremos de colher, como estamos colhendo, resultados importantes para mudar essa realidade. Um outro assunto também que é bem polêmico é sobre a homofobia. Né? São vários temas, por exemplo, como a união estável, o reconhecimento da união estável e tudo, união homoafetiva. Agora, se a gente for parar para poder falar sobre isso, a gente vai perder, não é que perder, a gente vai tomar muito tempo. Então a gente escolheu falar sobre adoção. Ainda é muito burocrático, mas, por exemplo, lares em que homossexuais querem abrigar crianças essas que estão sem família, tem gerado uma situação positiva. Essa é uma decisão que cabe à Justiça, mas o que tem sido orientado pela nossa Secretaria?
como eu disse no início, que nós combatamos qualquer tipo de preconceito. E nós precisamos atuar, né, numa perspectiva de que as pessoas sejam mais tolerantes e que consigam conviver com as diferenças entre as pessoas. Então, nós não podemos permitir a homofobia, preconceito, nós não podemos permitir o racismo, a exclusão das pessoas pobres. Então, todo tipo de exclusão, de preconceito, né, nós temos que combater, porque nós queremos uma sociedade onde todos, na sua diversidade de pensamento religioso, político, nas suas opções, tenha respeito de todo mundo. E nós acreditamos que isso vai avançar na medida em que as pessoas entendam, né, que o papel do poder público é cuidar de todas as pessoas. Nós não podemos aqui cuidar de uma religião, de uma opção política. Aqui nós tratamos de todos. O Estado é laico e, por isso, nós tratamos e respeitamos e trabalhamos para que todos tenham seus direitos garantidos. Bem, um outro assunto. Em janeiro desse ano, né, houve a denúncia de 52 presos que foram torturados no complexo de Xuri. Passado essa situação, na verdade, um pouco antes, o Tribunal de Justiça lançou no site uma opção onde as pessoas poderiam estar fazendo algum tipo de denúncia. Né? Ou seja, eles chamam de torturômetro. A Secretaria tem algum tipo de torturômetro para que as pessoas possam participar e até mesmo fazer denúncias? A iniciativa do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, é muito importante, porque todos nós também temos que nos envolver no combate e a prevenção à tortura. Nós temos 3 instrumentos importantes aqui na Secretaria. Primeiro, que nós temos um plano e um programa estadual de direitos humanos. Ele foi elaborado com a participação da sociedade e está sendo implementado. Por exemplo, né, como resultado desse plano, nós já instalamos a Comissão da Verdade para apurar os fatos, né, que foram ocorridos durante a ditadura militar. Nós criamos uma comissão estadual de erradicação do trabalho escravo e o governador encaminhou para a Assembleia e já foi aprovado o projeto de lei que cria o mecanismo e o Comitê de Prevenção à Tortura no Espírito Santo. Então, com esses mecanismos, nós vamos conseguir diminuir os casos de tortura, porque nós não podemos permitir que as pessoas sejam torturadas, né, em nenhum lugar. Por isso, esse mecanismo e esse comitê aprovado na Assembleia Legislativa, né, se transformou em lei e agora, né, este ano de 2013 é o ano em que nós começamos a implementar as ações de prevenção da tortura no Estado do Espírito Santo. E as ações precisam ser combinadas, Poder Executivo, Poder Judiciário, né, Poder Legislativo, Ministério Público e toda a sociedade. Agora, um outro assunto muito bacana para a gente poder falar é sobre o CREAS e o CRAS. Queria que o senhor falasse, um pouco mais de 2 anos, foram lançados o quê? 33 centros de referência, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. Foram inaugurados 33 CRAS em 2 anos. Este ano nós estamos autorizando, em parceria com os municípios, o Estado vai financiar a construção de mais 25 CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a Casa da Família, e mais 13 CREAs, que são os Centros de Referência Especializados, que tratam, né, das violações às crianças, adolescentes, pessoa idosa. Então nós teremos aí, né, aproximadamente 40 unidades que o Estado vai cofinanciar para que os municípios melhorem a sua ação e a sua atuação para atender as famílias capixabas. Um outro programa bacana que é o conhecido como Incluir, que foi lançado em 2011. Vamos fazer um balanço sobre esse programa, como é que ele funciona? Olha, o programa Incluir, ele é um programa estruturante do governo do Estado. Ele atua em 3 eixos importantes, que é a garantia da renda, através do Bolsa Família e do Bolsa Capixaba, além da transferência da renda, o acesso aos serviços. O governo do Estado, junto com os municípios, está priorizando a construção de equipamentos públicos na área de assistência, saúde e educação, nos aglomerados mais carentes e mais vulneráveis do Estado, e também atua na inclusão produtiva, porque não basta só
a pessoa ter o recurso do Bolsa Família ou do Bolsa Capixaba. Né? Nós precisamos de acesso ao serviço e inclusão produtiva. O que é o processo de inclusão produtiva que nós realizamos no Incluir, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a DERES, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Agricultura e outras áreas de governo, educação. Nós estamos fazendo capacitação profissional para acesso ao mercado de trabalho, oficinas de economia solidária e experiências como bancos comunitários, formalização de empreendedores individuais, de pequenas empresas, acesso ao crédito, outras ações assim que visam que as pessoas consigam a sua emancipação. Este é o grande desafio, né? Fazer com que a família que é beneficiada pelo Bolsa Família e pelo Bolsa Capixaba, ela não fique só nisso, porque isso tem que ser transitório. A gente quer renda, emprego, cidadania, acesso ao crédito, formalização, que é fundamental para a emancipação das famílias. Então, o que é o processo de inclusão produtiva? É uma cesta de oportunidades para as famílias capixabas. Secretário, obrigado mais uma vez. O S-News agradece a participação do senhor e quem está em casa conhecer um pouco mais de como funciona a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. E a gente agradece mais uma vez e o S-News continua. O prefeito Rodinei Miranda sancionou na quarta-feira o projeto de lei que dá nova redação a alguns dispositivos do Plano Diretor Municipal. A partir de agora, as construções civis poderão ser retomadas em Vila Velha, levando em conta algumas mudanças definidas no projeto de lei. Uma das mais significativas estipula em 12 pavimentos a altura máxima para as novas edificações na orla de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. O governo do estado, por meio da Secretaria de Justiça, autorizou o início do processo de licitação para a contratação da empresa que irá executar as obras da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de São Mateus. O anúncio foi feito durante uma coletiva no Palácio Anchieta. A contratação vai gerar 120 vagas que serão destinadas a presos em regime semiaberto e fechado. O maior evento do setor atacadista do Espírito Santo, a CAPES Pan Show, aconteceu na última semana aqui no pavilhão de Carapina. E claro, o S-News não ficou de fora. Nós registramos bons momentos e boas novidades para você. Confere aí. A CAPES Pan Show é um evento que mostra a vitalidade desse setor no Brasil, mas mostra a vitalidade desse setor aqui no estado. Então, é bom que a gente possa, de fato, buscar cada vez mais empreendedores locais e empreendedores de fora para que venham aproveitar todo esse potencial do estado do Espírito Santo. João Carlos Devens, presidente da CAPES. Presidente, qual a expectativa para a feira esse ano? A expectativa é muito boa. Nós estamos aí com com público previsto de 22 mil pessoas, é a nossa previsão. Negócios aí em torno de 152 milhões a nossa previsão. Expositores, nós temos 220 expositores. É um número recorde, muita novidade na feira, muito conhecimento. Temos palestras de manhã, à tarde e à noite, nas várias áreas, desde gestão, desde cursos que temos aí, de corte de suíno, corte de aves, baristas. Temos muita novidade. Roberto Vargas é gerente de vendas da Cofril, que é a quarta vez que está presente na CAPES, né, Roberto? Fala para mim uma coisa, há um ano atrás a Cofril teve um lançamento que esse ano, na verdade, a Cofril está só ali, ó, batalhando mais, porque já foi sucesso nesse último ano, né? Sim. Ano passado nós lançamos aqui na feira o presunto de frango e conquistamos o mercado e nós temos crescido dia a dia. A Veneza tem 60 anos de mercado, é de Nova Venécia, é do Espírito Santo e Laércio vai bater um papinho com a gente, falar um pouquinho desse sucesso. 60 anos é uma história de sucesso, não é isso, Laércio? É verdade, Gabriel. São 60 anos de mercado aí, graças a Deus, comemorando esse ano. Isso mostra a credibilidade da Veneza, é uma empresa forte do norte do Espírito Santo, que atua aí na Bahia, 55% do mercado da Veneza na Bahia,
e o restante é no Espírito Santo. Então isso, graças a Deus, vem mais certificar esse momento nosso aí, de 60 anos, e mostrar essa parceria que a gente tem com essa clientela nesses 60 anos, cada vez mais forte ainda, com essa comemoração de 60 anos. Estamos aproveitando esse momento da feira para comemorar. O famoso Guaraná das Montanhas não ficou de fora da ACAPES. Comigo, Ulisses Pincelli, presidente do Guaraná Coroa. Prazer ter você aqui no S News. É muito bom recebê-lo, Gabriel. Nós estamos muito felizes de participar dessa edição da ACAPES, a Guaraná Coroa fazendo 80 anos. Então é um momento muito especial de estarmos aqui com toda a comunidade, o varejo e a comunidade empresarial do Espírito Santo. Agora, Ulisses, a Guaraná Coroa está participando da ACAPES, não é a primeira, não é a segunda vez, já tem um histórico muito bacana em relação a isso. Eu queria que falasse o seguinte, o que a Coroa está aprontando, está trazendo de novo para a ACAPES esse ano? Claro. Bom, nós estamos trazendo como novidade, em comemoração aos 80 anos, o Guaraná Coroa Retrô, que ele remonta ao nascimento do Guaraná Coroa nos anos 50, no início dos anos 50. E nós estamos também trazendo o Frisch, que é uma bebida, é um refrigerante destinado a um outro segmento de mercado, que também nós estamos ampliando a distribuição e a quantidade de sabores. Esse sábado acontece a Conferência Regional de Meio Ambiente em Cachoeiro de Itapemirim. Também no sábado, o governo do estado entrega a Praça Saudável em Alfredo Chaves. Também em Alfredo Chaves tem a inauguração da reforma do trecho da ES 146, a Cachoeirinha. A CESAM faz interligação e manutenção de redes em Vila Velha e Viana a partir das 7 horas da manhã. ES News Especial. Oferecimento Sandra Silveira Hair Institute.